Entrevista. Nós vamos dar sequência a uma série de entrevistas especiais neste mês de dezembro. E hoje recebemos aqui no estúdio da Cidade FM o presidente da Câmara de Caruaru, o vereador Bruno Lambreta. Vamos fazer aqui uma avaliação do ano de 2025 no Legislativo Municipal e falar também sobre expectativas para 26, ano eleitoral, onde muitos colegas do vereador vão se candidatar para tentar um cargo na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Mário Flávio está aqui comigo, vamos juntos conduzir essa entrevista, né, Mário? Verdade, Vitor, vamos fazer o balanço aí do Legislativo de Caruaru. Vereador, obrigado pela presença, bom dia para o senhor. Bom dia, Vitor, bom dia, Mário, Bom dia especialmente a quem nos assiste aqui pelo Manhã Cidade, todos os internautas que acompanham a grande audiência da Rádio Cidade. Bom dia, Lucas, Carlos, Risoni Santos, superintendente de comunicação da Câmara, João Américo, procurador-geral da Câmara Municipal de Caruaru, grande amigo, também servidor efetivo da Câmara, Walter Costa, meu irmão Diego Lambretinha, que é quem cuida das minhas redes sociais, enfim. Muito obrigado pela oportunidade e vamos falar muito sobre Caruaru e especialmente também sobre o Poder Legislativo de Caruaru. Ô Bruno, a gente hoje trouxe aqui no Manhã Cidade mais cedo, né, a informação, né, Vitor, que Caruaru vai ter o maior orçamento, né, da história, que é 2 bilhões e 300 milhões. Esse orçamento foi aprovado na Câmara Municipal, né, por vocês, vereadores, que é o trâmite normal, né? As prioridades lá seriam educação, infraestrutura e saúde, né, que são as 3 áreas que mais impactam a vida do povo. E a pergunta que faço é, de que forma vocês, vereadores, serão atendidos, né? Esperam ser atendidos pelo Executivo com um orçamento tão alto aqui na cidade de Caruaru, vendo que a gente recebe diariamente muitas reclamações justamente nessas áreas que eu citei. Olha, veja, na verdade é uma previsão orçamentária, né? A previsão que vamos torcer e que o município tenha a capacidade de encontrar todo esse recurso ano que vem, de 2 bilhões e 300 milhões, e não só de ter essa capacitação de ter esse recurso, mas principalmente, que eu gostaria de acrescentar mais 2 áreas importantes, todas elas são importantes, mas incluir assistência social e educação. Né? A própria educação, ela já vem... é o maior, né? É o maior. Junto com saúde e educação são os 2 maiores da parte do orçamento, porque já são transferências também automáticas, que do próprio orçamento você já automaticamente já tem que investir na educação e na saúde. Então, o que a gente vai acompanhar agora, a gente autoriza e agora acompanha. E, obviamente, a construção da Câmara vem no que os próprios vereadores apresentam de proposituras, requerimentos, apontamento, a própria discussão que houve durante a tramitação da LOI e do PPA e também da Lei de Diretrizes, né, que são as 3 peças, né? Primeiro, a gente vota a Lei de Diretrizes, que ela aponta o caminho que a gestão vai seguir, né, nas políticas públicas, para depois vir o PPA junto com a LOI. O PPA projeta a gestão para os próximos 4 anos, e o PPA, cada ano, ele passa por revisão. E o orçamento é onde vai ser distribuído o recurso, nas áreas que o município precisa. Então, Caruaru tem uma capacidade muito forte de arrecadação própria, também, além das próprias transferências vindas do governo federal, do governo estadual e também até de emendas parlamentares, um exemplo. Então, a gente vai acompanhar de perto, como a gente acompanha, né, que esses recursos sejam bem aplicados para que possa melhorar a vida dos caruaruenses, tanto da cidade como da zona rural. Temos então as emendas parlamentares. Qual o percentual do orçamento é cabível para as emendas dos vereadores? Veja, não houve apresentação, ainda alguns colegas chegaram a apresentar, mas depois avaliaram e depois foram retiradas de pauta algumas emendas apresentadas por parlamentares, que isso é uma prerrogativa do parlamentar. Então, se ele naturalmente se sentiu contemplado do que ele pensava para uma apresentação de emenda, ele possa ter avaliado a peça e, tendo dentro do que ele propunha, ele se sentiu contemplado na própria peça vinda do Executivo. Que, lembrando, obviamente, não só o Executivo, quando constrói o orçamento, ele avalia a própria discussão que tem na Câmara ao longo do ano e também há um roteiro de audiências públicas provocadas porque o próprio Executivo faz junto à população, junto às comunidades.
Então, se o parlamentar não teve a iniciativa de apresentar emenda, ou apresentou e reavaliou, provavelmente ele identificou o que ele estava propondo já na peça orçamentária enviada pelo Executivo. Tem alguma previsão de empréstimo para próximo exercício? Chegou, sim, tem, inclusive, onde chegou um projeto de lei de iniciativa do Executivo solicitando um empréstimo para o FINIS, de um novo FINIS, de até 10 milhões, voltado para infraestrutura, desenvolvimento e também na área digital. Chegou ontem esse projeto. Esse é um novo ou é um reajuste naquele... Não, é um novo empréstimo, de até 10 milhões. Para usar na infraestrutura. Também para infraestrutura e me parece que há uma construção também de análise do Executivo, até porque nós, um dos projetos que nós aprovamos recentemente, que a Câmara teve um papel fundamental, foi o REURB, né? O REURB que vai possibilitar a regulamentação fundiária dos imóveis que não têm escritura. Isso foi uma peça construída a várias mãos, né? Provocada inicialmente pela SIC, onde vários entes do Judiciário, cartórios, Câmara, URB representando o município, Diocese. Essa peça foi construída e quando foi definida a conclusão desse projeto, construído a várias mãos, o presidente da URB naquele momento já sinalizava que Caruaru vai passar está sendo feito um grande estudo, que eu acho que pode ser que seja já para ser incluído também nesse projeto, o georreferenciamento da cidade. São poucos municípios do Brasil que têm isso. Mas isso não está especificado? Não, mas eu olhei muito rapidamente o projeto, não ainda chegou ontem, mas é possível que essa parte esteja incluída nesse planejamento também. Isso tem um resultado para o município muito forte. Esse projeto vai ser votado ainda esse ano. Chegou ontem, porque a Câmara só entra em recesso, tendo uma matéria do Executivo tramitando na casa, não há recesso. Limpa, né? Isso, exatamente. Só quando não houver mais nenhum projeto de iniciativa do Poder Executivo é que a Câmara pode iniciar o recesso parlamentar. Presidente, veja, o assunto esse ano que dominou a política em Caruaru foram as multas, né? O excesso de multas, né? E terminou a Câmara recebendo um grande público e houve pedido de CPI que não andou, mas enfim. E a gente percebeu que houve uma procura da população pelo Legislativo, pelos vereadores. Teve até vereador que falou, que disse, olha, aqui não é lugar de resolver. Depois ele disse que não era bem o que ele queria dizer e a gente entendeu, mas eu acho que foi uma fala bem ruim ali naquele momento, porque se a Câmara não é o lugar onde o povo vai resolver o problema, vai ser aonde? Né? Tem que ser lá na Câmara mesmo. E nessa questão das multas, né, houve um desgaste muito grande da imagem do gestor de Caruaru, do prefeito. E aí, né, bateu em cima dos vereadores também, porque houve muita cobrança, né? O que é que os vereadores vão fazer? E houve o problema do estresse lá. Houve até quem sugerisse, olha, será que o prefeito não podia revogar as multas em excesso? Isso era uma discussão jurídica que eu não sei se poderia acontecer também, né? Porque às vezes a pessoa tem ideias. Mas de que forma vocês têm conversado com o Executivo para melhorar a gestão da MC, que é uma gestão que é muito contestada em Caruaru hoje? Veja, Mário, a Câmara é uma casa de debate, lá é a casa do povo. Então, as discussões acontecem lá, né? Somos 23, todos com o mesmo propósito, mas cada um tem sua identidade de relacionamento, de foco, mas o propósito é um só. Quando esse debate chegou, e assim, essa discussão ela já vem há algum tempo, como você colocou inicialmente, de um impacto de uma medida que foi tomada, que se passou a ter especificamente com relação aos radares em dezembro de 2024. É quando se inicia, né, as notificações oficiais, porque elas estavam até aquele momento de forma educativa, elas não notificavam ninguém, mas ela foi sendo preparada para que se entrasse em vigor, como entrou em dezembro de 2024. Dali para cá começou. E assim, impacta porque é uma novidade, né? Mas se você for em qualquer lugar consolidado, onde elas já existem, e em Caruaru, nas BRs já existiam, então você não tinha que se adaptar a elas. Se você ultrapassar o limite, você é punido. Sim. Não, eu acho que ninguém é contra. Isso. Aí veja, essa discussão do excesso, você só pode comprovar. Agora, com recurso, você tem que, se você se sente injustiçado, você tem que recorrer. Isso é em qualquer lugar, onde você for, em qualquer município, é dessa forma. Agora, se a comunicação, se o meio do cidadão
ter essas respostas não está sendo satisfatória, é isso que tem que ser discutido. Porque se eu cometo infração e eu entendo que eu não cometi, eu tenho que recorrer. Se eu tenho como comprovar que eu não... Aí eu tenho que ser, meu direito tem que ser respeitado. Primeiro ponto é no recurso. Se eu ainda estou insatisfeito, o outro passo também é o próprio judiciário. Mas eu concordo então, também que eu o acho... recurso não é uma coisa muito simples, como não, foi dito na justamente, é justamente nesse mecanismo. Eu acho que essa comunicação e essa relação de possibilidade de uma forma mais clara, mais tranquila também, para que o cidadão tenha esse mecanismo, eu acho... Não, aplicativo. A gente sabe que todo mundo tem um celular, mas nem todo mundo tem a habilidade de usar um aplicativo. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você ter o celular para estar olhando o WhatsApp, para estar mandando uma mensagem. Isso todo mundo tem. Mas o mecanismo de você baixar um aplicativo, por mais que a gente saiba que isso é um mecanismo, é um caminho sem volta, tem situações que a gente precisa do analógico ainda, não do digital. Então, talvez um balcão, que isso depois foi até sugerido em debates na Câmara por alguns colegas nesse sentido. Então, acho que essa relação de comunicação e de proximidade precisa existir. E quem realmente foi injustiçado, isso tem que ser revisto. E quem realmente cometeu o erro, seja punido. Isso é do código. Isso quem estabelece não é a prefeitura, é o Código Nacional. Quando a gente vai para uma autoescola, o próprio código diz o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, que não pode fazer. Aí eu acho que é mais essa relação que impactou na insatisfação, se tem algum excesso, se tem um excesso de algum servidor da própria MC. Para isso, ter os mecanismos de processo administrativo, de uma denúncia, de uma ouvidoria que você possa denunciar. Tem vários mecanismos, mas eu acho que essa relação é essa relação que precisa ficar mais clara para a população, porque a população possa ter o mecanismo de reclamar. Um exemplo, a Câmara não tem, a população não foi para lá reclamar, mostrar sua indignação, e lá é lugar para isso também. E lá a Câmara, em várias frentes, se posicionou, em várias pedidos de informação, pedido de CPI, que a maioria entendeu que nesse momento não cabia, mas outros instrumentos também foram apresentados, sugestões, pedido de informação que, inclusive, a própria Prefeitura já mandou. Então, eu acho... E a Câmara é um lugar de debate mesmo. O importante era que aquelas galerias estivessem sempre cheias. Toda sessão. Exatamente. A gente sabe que, naturalmente, você acompanha a Câmara há muito tempo, inclusive já prestou serviço lá enquanto na comunicação da casa. Esses debates só se intensificam quando são polêmicos. A gente entende esse lado também. Mas não adianta, isso é do papel do parlamentar. Então, quando a galeria está cheia, o que é que a gente sempre pede? A compreensão que o respeito exista. Quando isso se ultrapassa, é onde a mesa tem que intervir, como eu tive momentos que eu precisei intervir, para que o debate aconteça, mas de uma forma respeitosa. Vereador, para atender aqui os nossos ouvintes, o Antônio Simões mandou aqui uma mensagem sobre educação. Ele diz o seguinte: o concurso para professores, realizado em 23, foi prorrogado e foi aberta uma seleção simplificada hoje para a contratação de professores temporários, por contrato. E aí ele pergunta aqui, não seria melhor convocar aqueles que estão à espera, que foram aprovados pelo concurso? Veja, é uma prerrogativa que a administração tem, né? Caruaru já realizou, né? Isso houve um grande avanço nesses últimos anos, né? O prefeito Rodrigo Pinheiro tomou essa decisão de um grande concurso público, não só na educação, mas em várias áreas, até porque a própria previdência do município, que estava muito sobrecarregada, precisava desse movimento. Houve muita atenção e preocupação, o próprio Ministério Público também chamou a atenção para esse... E isso foi feito, tem sido feito. Não é à toa que essa semana o próprio Caruaru Prev recebeu uma premiação do melhor Instituto de Previdência de Pernambuco. Isso é um ganho que isso impacta diretamente no servidor efetivo do município. Agora, é uma prerrogativa do município. Se o município, nesse momento, entender uma prorrogação do prazo do concurso e de uma forma que também os processos seletivos, que também têm uma legitimidade, né, são contratos que podem se estender por até 6 anos, né, inclusive Caruaru paga o piso, que é uma decisão importante administrativa, paga o piso tanto aos professores efetivos como aos professores contratados, que exercem a mesma função. O contratado faz a mesma função, ele só não tem a progressão de carreira. Então, se a administração, nesse momento, entendeu que uma prorrogação de um processo seletivo fosse mais, até acho por conta de um trâmite mais emergencial, a gente está fechando o ano letivo, pode ter sido uma situação emergencial, de se estar concluindo o ano letivo e, diante do fim dos contratos, vários profissionais, inclusive, eu digo porque eu fui procurado por vários e a regra é muito clara,
o contrato ele tem um prazo, se chegou no 6º ano, não há o que fazer, tem que ser destratado, termina o contrato, não é renovado, ou uma nova seleção, ou um próprio concurso público. Mas isso é uma prerrogativa administrativa, que tanto a prorrogação como também a prerrogativa de abrir um novo processo seletivo. O Bruno Josimar manda mensagem aqui, diz o seguinte: Bruno, teve aquele problema todo, né, com os atrasos do salário dos vigilantes, a Câmara de Vereadores interferiu, fez a mediação, mas será que o problema foi resolvido realmente? Porque muitos vigilantes foram prejudicados. A Prefeitura, bem como a Câmara, prometeu, eu não sei se essa informação procede também, né, afastar todos os familiares ligados ao presidente do sindicato, que ele dá o nome aqui, que você deve saber quem é. Foi candidato, inclusive, vereador. Que era o representante da empresa na cidade, mas estão todos lá trabalhando numa boa. Os amigos, familiares, parentes, enfim. Enquanto os outros que foram prejudicados e perseguidos estão sem trabalhar ainda. Aquele movimento todo serviu como cortina de fumaça, porque não ajudou aos vigilantes como eles esperavam. Veja, a Câmara fez a interlocução, acompanhou de perto, fez as cobranças necessárias, fez as cobranças para que o município cobrasse da empresa o contrato. Se a empresa não estava cumprindo, me parece que foi destratado, foi contratada uma nova empresa. Né? Aí essa relação trabalhista tem a ver com a empresa. A prefeitura contrata a empresa. A prefeitura não tem uma interferência em quem é contratado, A, B ou C. Se o dirigente do sindicato tem familiares lá, isso cabe dentro a cobrança tem que ser feita à empresa. A prefeitura quer que o serviço seja bem executado. E a obrigação da prefeitura é pagar a empresa, cumprir com as obrigações dela e a empresa de cumprir com as obrigações do que é o papel dela ser contratado, que o vigilante cumpra, que faça o seu papel. Se tem essa relação familiar, aí é outro ponto que pelo menos estou sabendo disso agora. Né? Aí isso é uma apuração que existe um mecanismo de fiscalização que a própria Câmara também tem esse papel, como também o Judiciário também tem. Presidente, eu queria conversar aqui com o senhor também sobre o ambiente para 2026. Quando estávamos na discussão sobre a CPI das multas, abriu-se uma discussão entre seus pares sobre eleições, que a CPI teria sido motivada por interesses políticos e o líder da oposição disse que os outros também tinham interesses políticos porque também vão ser candidatos. O senhor tem vários colegas que já declararam que são pré-candidatos ou a deputado estadual ou a deputado federal. Como é que o senhor imagina que isso vai impactar o ambiente da Câmara, as discussões? Teremos pautas eleitoreiras? Como lidar com isso no ambiente da Câmara? Veja, é uma casa política. É uma casa política. Se o debate de 26 está sendo antecipado, a democracia também estabelece isso. Isso vai da iniciativa de cada um, como cada um quer se conduzir. Da mesma forma que se entendeu, alguns colegas entenderam que houve uma provocação muito mais de iniciativa, de uma pauta política, de uma discussão de antecipar o debate, isso pode ser dito. Da mesma forma, da forma contrária. Então, eu acho que lá é uma casa política de debate, né? Se chega lá pela política. Então, a política lá permanece. Agora, o que é que se discute? Você já quer discutir, antecipar o debate eleitoral de 2026? Eu acho, na minha opinião, que a população não quer isso agora. Acho que 2026 precisa ser, por mais que as construções para 26 elas se iniciam, isso faz parte, né? Vários colegas lá já se posicionaram enquanto pré-candidatos, isso é totalmente legítimo. É saber se é isso que a população quer agora. Antecipar uma eleição, que essa não é à toa que o Congresso Nacional está discutindo a unificação das eleições para 2034, que eu acho que é o sensato a fazer, porque a gente saiu de um processo eleitoral muito complexo em 2024, e diante dessa discussão, a população espera que 25 fosse um ano extremamente de trabalho, e 2025 foi muito mais um ano de debate eleitoral, de 26, do que de ações efetivas, que é a responsabilidade que os gestores e os parlamentares têm nesse ano. E como é que fica 26 propriamente dito? Se 25 já foi assim? Se imagina que a intensidade vai ser mais ampla. O que é que a gente conversa com os colegas é equilíbrio e serenidade. Uma fala na tribuna ela tem várias repercussões, positivas ou negativas. E a população está ali, a imprensa está lá para repercutir. Então você tem que ter uma maturidade de avaliar o que você diz. Porque o que você possa dizer pode ser muito positivo para a sua imagem ou para você, mas da mesma forma pode ser muito negativo.
Porque você está ali exposto. E as ações sendo transmitidas, né? Mesmo que a pessoa não esteja lá, por exemplo, está registrado. A fala do Marcelo Van Hatten, né, deputado federal, eu estava em casa, já era 9 da noite, e uma pessoa mandou um WhatsApp para mim, disse, bota aí na CPI que o deputado está falando de Vônei e da Provar. E daí eu disse, eita, eu fui ver, aí, enfim, aí a gente foi repercutir. Está registrado. Veja, pegando esse gancho na pergunta do Vitor, e falando especificamente da eleição para o governo do estado. Você é um dos principais aliados da governadora aqui em Caruaru. Talvez seja o principal do ponto de vista de proximidade, de articulação política, enfim. Você acredita na recuperação da governadora para a eleição do ponto de vista de pesquisa, que a gente percebe que as pesquisas que estão saindo, algumas contestadas, outras não, mas sempre João Campos na frente, né? Qual a análise que você faz faltando um ano para essa eleição? Eu não tenho dúvidas que a Raquel vai ser reeleita em 2026. Não tenho a menor dúvida. E pesquisa, evidentemente, a gente tem que respeitar todos os institutos, ela avalia muito o momento e ela lhe mostra caminhos. Se pesquisas hoje não mostram uma certa dificuldade, uma certa vantagem, por algumas razões, mas isso mostra também, ela também mostra que você precisa ajustar, melhorar, avançar. Então ela dá esse termômetro. E diante da capacidade administrativa que Raquel tem, junto com sua equipe, e o que tem acontecido em Pernambuco, precisa andar em Pernambuco para entender o que está acontecendo, é simples, né? O grupo tem um adversário que também precisa ser respeitado, tem uma história de muito serviço à sua família, de serviços prestados a Pernambuco, mas a gente tem que entender, é uma discussão que a gente falou há pouco, de uma antecipação do debate. Porra, qual era o interesse que Raquel teria de antecipar o debate de 2026? E esse debate começou em 23. Ela vence a eleição, em 2023 já começa a discutir a eleição de 26. Foi assim que aconteceu, como está acontecendo agora. Então, só intensificou. Então, ela teve que ter um ano, até porque Pernambuco queria mudança e mudou, porque se fosse para continuar como estava, quem teria sido eleito era Danilo Cabral, não era um projeto de continuidade. Então, Pernambuco quis mudar, mudou com ela, e está mudando. Porque existiu toda uma linha de mudança, porque se queria mudar, não poderia continuar como estava. As políticas públicas não estavam chegando na população como a população precisava. Então não teve que mudar. Então, para mudar, você tem que ter mudanças duras, difíceis, que foi isso que aconteceu em 23, reorganizar para as entregas começarem a acontecer, que é o que tem acontecendo e tem se intensificado. Mesmo tendo uma dificuldade na política. Tendo muita dificuldade nessa discussão política, justamente pela antecipação do debate, porque a oposição tem que dificultar a vida dela para que tenha possibilidade. É assim que funciona o jogo. E ela tem enfrentado isso. O senhor é um legislador aqui, né? A Câmara, ela não dificulta em nada a vida do prefeito, né? O prefeito tem uma base muito grande. Já na Assembleia, Raquel vive tendo uma dor de cabeça danada lá. A gente falou de empréstimo há pouco, né? Você disse, olha, chegou um empréstimo ontem, esse empréstimo ele vai ser aprovado na Câmara. Já Raquel... Votado esse ano. Votado esse ano. Já Raquel passou 6, 7 meses com o empréstimo travado lá na Assembleia sem sair do canto. E aí o deputado diz, não, mas a gente aprova, mas ela não usa o dinheiro, não sabe usar. E fica essa confusão. Até que ponto os seus colegas legisladores estão atrapalhando o governo de Raquel da oposição? Veja. Ou faz parte do jogo? A linha do tempo. Ela envia um projeto, o projeto tem um prazo de tramitação, né, regimental, e sempre esse prazo está sendo esticado até o limite final. O que é que dificulta? Porque se ele tem uma tramitação mais rápida, é óbvio que esses recursos vão chegar mais rápido na população. Dá resultado a quem? A ela, enquanto gestão. Então, se der resultado a ela, do recurso chegar e as obras acontecerem, tudo que ela projetou acontecer, vai dar visibilidade a quem? Aí é onde vem o senso faz parte do jogo político, e se busca os mecanismos, muitas vezes, de discursos e narrativas, essa narrativa que a gente autoriza e não acontece, mas é justamente essa linha do tempo de um projeto de um empréstimo tramitar 6 meses. Veja a linha do tempo que a população esperou para que as obras e as ações possam chegar. Então é essa a narrativa, não é outra. Sim, mas no pipoque não atrapalha ou não atrapalha? Se atrapalha, sim, atrapalha o povo pernambucano. Não. Nesse caso, sim, que é quem está esperando o resultado.
Porque não é para Raquel o resultado. O recurso não é para Raquel. O recurso é para o povo. Olha, rapidinho que a gente está com o tempo aqui já se esgotando. Eu vi uma pesquisa, a gente até discutiu ali há pouco, né? Que foi feita uma pesquisa interna para deputado estadual e federal, que os candidatos de Rodrigo Pinheiro estavam muito mal. O Anderson Luiz e o Cabo Cardoso? Fernando Monteiro. O federal. Para federal. E você deve votar nos dois, eu acredito. Né? Em Anderson, sim, mas tá fechado com o Fernando também? Veja, eu tenho uma parceria importante com o Rodrigo, né, com Raquel. A Raquel nos lidera estadualmente e dentro do nosso conjunto político, o Rodrigo tem a liderança aqui no município. A gente está junto. Fernando tem contribuído muito com a cidade, né? A interlocução de Fernando Monteiro em Brasília, isso tem trazido resultados significativos para Caruaru. E também Anderson, que faz parte do conjunto político. O Rodrigo já apresentou Anderson, né, secretário de Articulação Política. A gente vai caminhar junto no projeto. Mas o projeto de Rodrigo, a gente tem que entender do ponto de vista de alianças, e aliados fazem parte do projeto. A gente tem que considerar que Anderson Corrêa é um aliado da base, que também apresentou seu nome, né, foi inclusive o vereador mais votado. É o seguinte, não, eu vou dizer. Eu só estou dizendo. Se você a eleição dos dois. Sim, vamos trabalhar. Veja, a eleição tem dois resultados. Vitória ou derrota. A partir do momento que você apresenta, você não tem uma certeza de vitória. Então, o que é que nos cabe? E o time, o grupo, todos que acreditam no projeto, vão trabalhar para que os dois projetos sejam exitosos, tanto de Anderson Luiz quanto o projeto de Fernando Monteiro. Porque uma eleição, ela tem dois resultados. Eu já passei por isso, eu já ganhei e já perdi. Então, quando você apresenta um nome, você não tem certeza de vitória. Então, essa construção vem sendo feita, né, com muita maturidade, né? Rodrigo já se posicionou com relação a isso, e vamos trabalhar para que tanto o Anderson tenha um êxito importante, para que possa representar Caruaru na Assembleia, Anderson Luiz, quanto Fernando Monteiro continue na Câmara Federal também, contribuindo muito com Caruaru. Presidente da Câmara de Vereadores de Caruaru, vereador Bruno Lambreta, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Deixa eu registrar só um abraço do nosso presidente Adolfo José, que cumprimenta aqui o Bruno Lambreta, ele manda aqui um abraço para ele. Uma grande referência, meu amigo, uma pessoa que eu respeito e admiro demais. E registrar aqui Rodolfo Silva, diretor da emissora, muito importante para mim ter sua presença aqui. Vereador, obrigado e até uma próxima oportunidade. Queridos, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a você que nos acompanhou através do Manhã Cidade. É sempre uma felicidade voltar a essa casa, tenho um carinho muito grande, né? Grandes amigos aqui. Agradecer a você, Vitor, a você, Mário, Carlos, Yu, Lucas, Carlos e Yu, que é o mesmo, Lucas. Registrar, está perdoada a Renata pela ausência. Está chegando. Deve ter tido um motivo nobre. Agradecer a Walter, a Diego, meu irmão Lambretinho, João Américo, Risoni, mais uma vez a Rodolfo. E aproveitar, né, dizer que o Poder Legislativo segue firme, defendendo os interesses da população. Com muita maturidade, essa legislatura tem dado uma grande contribuição. Todos os parlamentares, os 21 vereadores, as 2 vereadoras, têm defendido os interesses da cidade. E é uma casa de debate, faz parte. É uma casa que tem compromisso com o município, não só com os moradores da cidade, da Zona Rural, que eu mando um abraço. E aproveito para desejar a todos um Feliz Natal, de muita paz, de muita confraternização, e que 2026 seja de muita conquista para o nosso município, de muitos avanços. E não tenho dúvidas que o Poder Legislativo continuará contribuindo com o município, que é essa a sua responsabilidade. Eu tinha soltado aqui o celular, né? Tem umas mensagens aqui, mandando um abraço para você, do Rubem Júnior, que é secretário, o Wellington, o Jonatas, também aqui o vereador Jorge Quintino manda mensagem dizendo que você conduz a Câmara Vice-presidente Jorge Quintino, professor Jorge Perival também, todo mundo manda um abraço para você, além do Ambas. Ambas falou comigo ontem, falamos pelo WhatsApp, ele está meio triste que o Vasco perdeu, né? Mário, valeu, até amanhã. Valeu, Joel, está aqui também com um abraço para os nossos colegas que estão aqui, em nome do meu amigo Walter Costa, o maior caçador de Pokémon de Caruaru. Fechamos o Manhã Cidade de hoje. A Aline Souza está chegando com